Fala moçada, tudo bem com vocês? Boa noite a todos. Hoje eu tenho uma live aí bem bacana com o Luiz Correa. Luiz Correa palestrante. Ó, o Djalma, primeiro a entrar. Tudo bom, Djalma? Oi, Ana, nossa cliente. Daniel, Ricardo, Carol. Então hoje a gente vai falar com o Luiz Correa. Luiz Correa é contador. Entrou já Luiz Correa, olha que bacana. Luiz Correa é contador, empresário da contabilidade, fez da sua empresa contábil modelo de transformação digital, tanto é que conta essa história aí pelo Brasil todo. Alexandre, Marcos entraram. Luiz Correa então conta essa história pelo Brasil todo em palestras que ele realiza, né, pelo Dia D Conta Azul, pela Conta Azul. Ele foi o palestrante da abertura do último Conta Azul Com ano passado em São Paulo, foi bem bacana, né? Tava lá de astronauta e etc. Então, Luiz Correa aí é um cara bem especial mesmo, por isso que eu o convidei para falar desse tema aí super relevante que é a transformação digital. Estou aguardando a solicitação do Luiz Correa para ele participar. Entrou aí a Cris, o J. Campos. Luiz, você tem que fazer a tua solicitação aí para entrar na live, senão a gente não conversa, tá? O pessoal tá esperando, então você faz ali a tua solicitação. Olha aí, o Luiz já fez. Agora vai dar certo. Fala. Grande Luiz está entrando. Fala, Luiz, tudo bom? Fala, professor, boa noite, tudo bem? Beleza, tudo bem, e você? Tudo bem, tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem sim, tô ouvindo bem sim. Você também me ouve bem, me vê bem? Tá, muito bem, tranquilo. Então tá bom, então tá bom. Eu estava te apresentando aqui agora há pouco, Luiz, que você me corrija, né, ou complemente aquilo que eu esqueci. Luiz Correia é empresário da contabilidade de Florianópolis, né? Você é de Florianópolis? Eu sei que você é de Isso, Florianópolis. isso. Beleza. E ele fez do escritório dele aí um modelo de transformação digital. Ele vai contar essa história que ele conta aí pelo Brasil todo. É um palestrante bastante renomado aí pelo Brasil na nossa área contábil, né? Faz eventos lá com a Conta Azul, que é um sistema de gestão de empresas. Participa dos dias D. Ano passado fez uma apresentação top lá no dia D Conta Azul, vestido de astronauta, falando de transformação digital. Foi bem bacana, eu estava lá presente, foi muito bom. Luiz, você tem um livro também, né? Tem. Você Tem um tem um livro. livro, vai contar do livro, e está escrevendo também o livro Contabilidade 20 por 20, e ele é um dos coautores que eu convidei para fazer parte desse trabalho. E, obviamente, vai falar no livro, já está com o texto dele escrito, eu já li em primeira mão, acredito que tenha sido a única pessoa que leu, né? Talvez algum familiar, alguma coisa assim, mas eu já li, já tive o prazer de ler, inclusive está aqui do meu lado para uma consulta, para a gente continuar conversando. Boa noite, Luiz. Boa noite, você sabe que eu estava aqui escondidinho vendo tu me apresentar, né? Antes de eu entrar, e eu estava todo bobo, vou deixar ele me elogiar bastante, né, cara? E eu aqui só escondidinho. Tá Tudo bem, certo, Luiz? essa é a vantagem. Essa é a vantagem de você estar como convidado. Pessoal, então quem está assistindo aí, ultimamente o Instagram, Luiz, você sabe, está uma concorrência absurda, né? Então você entra ali, principalmente nesse horário, 7, 8 da noite, e tem 15, 20 lives correndo simultaneamente. Então quem estiver assistindo aí, tem interesse nesse tema transformação contábil, clica ali no coraçãozinho do lado, porque isso faz o Instagram notificar mais pessoas, faz a gente aparecer na frente dos demais, para que mais pessoas possam assistir a essa live também e compartilhem, mandem ali, cliquem naquela flechinha, naquele aviãozinho que tem ali, mandem para os seus contatos para que mais pessoas possam conferir essa nossa conversa de hoje. Luiz, eu queria começar a nossa Luiz, conversa. Luiz, deixa eu te interromper, que eu queria pedir para o teu público também colocar a cidade da onde que eles estão, Ah, só para a legal. gente ver aonde que está a galera. Legal, E legal, legal. O só para pessoal a gente pode ter uma colocar ali ideia. a cidade de onde que é, se é empresário contábil, Isso. se é funcionário de escritório, qual área trabalha, se é na área de tributos, na área fiscal, no contábil, no RH, enfim.
Ó, a Fabiane aí já mencionando, a Fabiane é a nossa funcionária lá, recente. Então, o pessoal vai fazendo isso aí e a gente vai conversando. Magali de Matinhos, É isso Lucas Mendes. aí. Se quiser, Luiz, manda eu as queria que perguntas você também. começasse. Se o pessoal quiser ir mandando perguntas, a gente vai tentando discutir ao longo do nosso bate-papo. Com Vamos lá. certeza, com certeza. Eu vou acompanhando aqui. Luiz, eu queria que você colocasse, porque quando a gente fala de transformação contábil, eu participo de diversos eventos, congressos pelo Brasil inteiro, você também, né? Como participante, como palestrante. E você sabe, quando a gente está lá nas palestras, no evento, é muito interessante, é muito louvável, todo mundo bate palma quando fala em eliminar papel, em transformação digital, em colocar os sistemas de gestão nas empresas, seja o da Conta Azul, sejam os outros aí, Nibo, OMI, QuickBooks, enfim, e outros que tem aí. É muito legal falar, mas na prática a gente sabe que o cliente tem resistência de usar alguns desses sistemas. Nós, contadores, nossa equipe tem resistência a não estar com o papel na mão para trabalhar. Então eu queria que você colocasse assim, quais as principais dificuldades, as dificuldades maiores assim que você enxerga para o contador, para a equipe do escritório de contabilidade, largar a mão do papel e partir para o mundo digital. Luiz, eu costumo dizer que às vezes o contador vai num evento desse, né, e sai todo empolgado, e aí quando ele chega segunda-feira no escritório dele, 3 reuniões de problema, ele já esqueceu tudo aquilo que ele tinha ficado todo empolgado, né? E aí tudo volta como era antes, e aí o ser humano tem o hábito de colocar sempre a desculpa no outro, né? Então é por causa do meu gerente, é por causa do meu cliente, é o meu funcionário. Mas, assim, via de regra, Luiz, eu vejo que esse processo de mudança ele tem que nascer na mente e no coração do contador, né? Do gestor, do proprietário, do sócio. Porque é muito comum, Luiz, eu vejo acontecer com bastante frequência, o contador quer que o funcionário dele faça aquilo, mas nem mesmo ele acreditou nesse processo de mudança. Então, assim, você é o meu líder. Se você não acreditou num processo de transformação e de mudança, vai ser difícil que eu e o seu cliente consigamos, vamos dizer assim, viver essa transformação. Eu falo isso porque eu mesmo tentei por vários anos. Então era assim, olha pessoal, vai mudar tal coisa, vocês façam isso a partir de agora. E aí a coisa ia e morria, né? E isso só aconteceu verdadeiramente na contabilidade do Luiz Correia, quando eu e o meu sócio Aloysio voltamos para dentro do departamento contábil, por exemplo. Então a gente passou a acompanhar de verdade. E aí você vai viver um mundo de dificuldades, um mundo de questionamentos, mas se o teu liderado percebe que você está ali no dia a dia trabalhando, né, se envolvendo com o processo de mudança, a coisa começou a tomar uma proporção um pouco diferente, né? Então o processo de transformação ele nasce na alma e na mente do decisor, vamos dizer assim. Ao contrário também é verdade, Luiz, não foram poucas as vezes que eu vi um gerente de negócio, um funcionário me relatar, olha Luiz, pô, eu tento, mas chego lá, o meu chefe nada dá certo, nada dá, sempre ele diz que não dá certo. Pois bem, isso é normal no nosso processo, eu quero acreditar que isso tem um pouco a ver com a nossa categoria, que ela é também um pouco, vamos dizer assim, conservadora, mas isso começou a mudar quando a gente entendeu isso e viveu esse processo de transformação. Muito bem. No nosso caso específico, eu vejo dificuldade de a gente fazer uma mudança quando a gente só muda o formato, papel para o eletrônico. Por exemplo, sou usuário da Domínio. Deixa eu só te interromper um pouco. Deixa eu tentar fazer um resuminho daquilo que você falou no início. Você falou da transformação do pensamento, então tem uma palavra aí que mostra bastante isso e está bastante na moda, que é o mindset. É a mudança do mindset, é a tua forma de pensar, a tua forma de enxergar os problemas. Segundo, liderança, né? Então tem que ter alguém que
Acredite realmente, Participe. faça acontecer, participe. Eu ia complementar a liderança com envolvimento, Isso. né? Então, a liderança com envolvimento. Então, não basta ao gestor, que de repente está nos assistindo, falar, equipe, faça, né? Então, precisa ter o envolvimento, precisa ele dar o exemplo para que isso aconteça. Então, antes de você dar sequência, eu queria que você desse duas dicas aí, então, de situações práticas onde... Então, eu vou dividir em duas partes. Para o gestor, como ele deve fazer, e para quem está assistindo, para quem está nos assistindo, e ele é funcionário, ou é gerente, ou é assistente fiscal, auxiliar de contabilidade, e ele acredita nisso, mas de repente o chefe, o dono do escritório não está com essa mentalidade, como ele deve proceder? Porque ele também não pode chegar, ele não tem autoridade na empresa para fazer um processo de transformação. Mas como que ele pode usar de bons exemplos, boas palavras para convencer a equipe de que esse é um bom caminho? Luiz, para começar, eu costumo dizer para o gestor que, Luiz, você acaba não fazendo nada. Eu não faço nada. Quem faz é a tua equipe. Eventualmente você está no operacional. Então o gestor precisa entender que, cara, quem é o coração do escritório é o nosso time. São eles que vão ou não realizar. E a função desse gestor é uma função motivacional, de controle. É isso que ele tem que fazer, né? Muitas vezes o gestor tem uma experiência muito maior, sabe que o funcionário está indo para um caminho errado. Então, o gestor ele tem que entender que quem faz é a equipe dele e que ele é o líder, é o motivador do processo, ok? Antes de eu te falar a parte do funcionário, eu queria te dizer que esse processo, a gente viveu ele sob, vamos dizer assim, dois pilares, né? Um que é o pilar documental. A gente gradativamente vai saindo do malote, do documento, do papel, mas você não vai mudar nada do dia para a noite, tem que ter estratégia para fazer isso. Então não adianta, é exatamente isso. O gestor chega lá, amanhã, segunda-feira, vai mudar tudo. Não vai, não é assim. Por exemplo, então, você pode começar com os novos clientes, com novas ferramentas. Então o cara chega lá, eu vou comprar o sistema X para colocar em todo mundo. Não consegue colocar, porque não é assim. Então, Você gasta o dinheiro à toa. à toa. Então, compra aquele sistema que ele acha mais conveniente. Né? No meu caso específico, eu trabalho com a Conta Azul e trabalho com o Domínio. São os dois principais sistemas que eu uso. Então, e aí ele começa. Primeiro, ele tem que aprender a ferramenta que ele vai usar. Às vezes, ele quer vender uma coisa para o cliente dele que nem ele mesmo entendeu. Então, existe um processo de maturação, vamos dizer assim. Então, não é alguma coisa do tipo que o cara pensa assim... Agora, então, tem a pandemia, agora eu vou mudar tudo. Cara, não é assim. Não vai acontecer. E aí, então, quando ele entende que ele está convencido de que é possível, e é isso que a gente mostra nas palestras, pô, se eu consigo, qualquer um consegue. Se você consegue, qualquer um consegue. Então, esse é o processo. Agora vamos fazer como? Seleciona lá os clientes que entraram há 3 meses atrás, que tem um perfil mais jovem, que é uma startup, que não gosta de papel. Então você segmenta a tua carteira. Você segmenta, agora sim, você segmenta o teu profissional, entendeu? Cara, você não vai pegar ao mesmo tempo e dar para aquele profissional que é o mais resistente de todos. Não é assim, você vai pegar aquele que tem um perfil mais jovem, que não tem problema em arriscar no novo, talvez que nem tenha tanta experiência. E aí, Luiz, essa que é a dica para quem é profissional. Então eu peguei dentro da minha carteira um segmento de clientes. Eu comecei, por exemplo, o cara começa com a indústria. Não, o cara começa com serviço. O cara começa com comércio. Não, isso tem estoque. Vai no serviço. Vai no lucro presumido? Não, começa com pelo simples. Então ele tem que ter, depois que ele entendeu o processo da ferramenta que ele usa, aí como que faz? Cara, eu atravessei madrugadas para entender a ferramenta. Entendeu? Quanto mais intuitiva ela é, mais você aprende. Mas tem que ir, não tem outro jeito. Você tem que aprender, mas como que eu vou fazer isso? Qualquer dessas ferramentas que você citou, vai lá no YouTube que eu tenho certeza que tem 1 milhão de conteúdo para ele aprender. Entendeu? Tem que ter disposição Esse para ponto aprender. que você tocou, esse ponto que você tocou é bem importante, porque os sistemas hoje, por mais treinamento que ele ofereça, no momento de implantação, por exemplo, você não vai conseguir aprender
a usar ele totalmente se você No não treinamento. abraçar, se você não mexer, se você não testar, se você não ir na tentativa e Tem erro. que usar. Esse é o mergulhar mesmo, é como Tem que você falou, usar. é mergulhar no sistema, adotou uma plataforma, adotou um sistema, seja o sistema operacional de contabilidade, no caso a Domínio, a gente também usa Domínio. Você falou do Conta Azul, sistema de gestão, então mergulhar no sistema, escolher algum preferencialmente para utilizar, né? Então, conhecer a sua ferramenta é um ponto aí Fundamental. chave para fazer essa transformação. E o outro ponto interessante que você colocou é procurar o cliente que está mais, ou o cliente, ou a tarefa que está mais fácil. Ou seja, primeiro o prestador de serviço que está no simples, a empresa que tem menos movimento de documentos, né? E aí você vai avançando para as tarefas mais árduas, vamos dizer assim, para o funcionário mais resistente, para a empresa que tem maior volume de Cliente. documentos, para o cliente que é mais complexo, que é um lucro real, que é uma indústria que tem um histórico muito grande, tem mais resistência também a migrar para o digital, porque a gente também tem a impressão, né, de que as empresas grandes elas estão todas com sistemas automatizados e tal, e a gente vê muitas empresas aí de um porte bem razoável que ainda está bastante arcaica, falando de sistema, falando de controles em papéis, etc. Imprimindo Danf, imprimindo redução Z, enfim, tem de tudo. Uhum, Né? O, tem o de fato tudo. é, Fernando, o fato é que quando o contador chegou nesse nível, que ele colocou aquele, sei lá, 10 nesse padrão, bem isso mesmo. Cliente mais conectado para um profissional mais aberto para mudança, meio sem papel, beleza. Só que quando ele passou por essa bateria de 10 empresas, nessa fase, Luiz, ele já aprendeu a ferramenta. E aí ele começa a compreender coisas do tipo, cara, mas para aquele meu cliente lá, isso daqui serve. Para aquele outro Certo. cliente que tem cobrança recorrente, cara, a ferramenta aqui também serve. E quem falou que ele elegeu uma única ferramenta? Ele pode eleger a ferramenta A para aquele cliente que atende melhor, para uma Sim. ferramenta B. Não tem pudor, não precisa ter pudor. Ele tem que encontrar aquela ferramenta que é mais conveniente para aquele perfil de cliente. Entendeu? O contador tem que abrir a alma dele. Né? Claro que depois, no final das contas, ele vai acabar migrando tudo para o uso-benefício melhor dele, o custo-benefício. Aquela que é mais barata, aquela que é mais intuitiva. Mas aí é uma questão de ponto de vista de cada um. O fato é que a grande verdade é que quando ele começa a evoluir nesse processo de transformação, ele começa a perceber o que é possível. E aí, Luiz, o contador gestor vai entender que, cara, que 90% das tarefas que precisam ser feitas já não precisa mais ser feita por aquele contador sênior. Muitas vezes é um estudante que está chegando agora, que tem 18 anos, que sabe o que é um FX, que sabe quebrar um PDF, que sabe. Então, toda a tarefa mais árdua de operação vai ficando para um profissional que está chegando no mercado agora. E ele faz o quê? Para aquele contador que tem experiência, o que a gente fez foi entregar para ele o processamento pronto. Ele passou apenas a utilizar a questão, vamos dizer assim, técnica, análise técnica, porque eu desobstruí Sim. 90% Fechamento, da operação. né? Isso, entendeu? Fechamento, orientação, consulta de entendeu? legislação, etc. Exatamente. Eu desobstruí, eu tirei das tarefas dele aquilo que eu acho que eu chamo de desperdício de talento. Você tem um profissional experiente digitando ou conciliando contas, né? Ou digitando, Sim. como a gente vê por aí. É um desperdício absoluto de talento, para a gente não falar que é desperdício de dinheiro. O que a gente fez então, Luiz, quando a gente entendeu isso, foi fazer essa leitura. Cara, vamos lá. Então eu posso produzir com a mão de obra, vamos chamar assim, menos qualificada, e eu aumento a produtividade daquele cara que é mais pensante, vamos dizer assim. E aí Sim, quando a sim. gente entendeu isso, Luiz, aí pronto, foi nessa hora que a equipe comprou o processo. E quando a equipe comprou o processo, Luiz, já era, porque eu não descobri até hoje alguém que me diga que sabe que gosta de digitar.
entendeu? Ah, eu entrei na faculdade, eu adoro digitar nota fiscal, eu adoro digitar. Então, quando a gente quebrou essa barreira do desconhecido, aí o processo começou a andar sozinho, sabe? Aí a gente foi para um outro patamar de negócio. Isso automaticamente também leva a um outro fator relevante, que é quando você escolhe um modo de trabalhar, que é trabalhar nessa maneira mais moderna, com a utilização em plenitude de sistemas, eliminando tarefas repetitivas, você automaticamente aí vai fazendo uma seleção de pessoal para a sua equipe, uma seleção de clientes que se adaptam ao teu escritório de uma maneira até natural, certo? Porque você escolhe fazer daquela forma, e aí sua equipe e os seus clientes, claro, os clientes de uma maneira mais lenta, né? Porque ninguém é louco de estar dispensando o cliente. Pode até acontecer, mas isso vai ser o último passo. Você vai também dando uma nova cara para a tua empresa contábil, né? Para que uma vez que você escolhe fazer isso, as pessoas, os processos internos devem ser adaptados a funcionar dessa forma, correto? Queres um exemplo bem prático disso, Luiz? Por favor. Você acaba segmentando o seu cliente, né? Por exemplo, antes, se chegasse na minha empresa um cliente querendo que eu fizesse indústria, eu faria. Hoje eu já não aceito mais. Por quê? Porque para trabalhar com a indústria eu tenho que voltar lá naquele módulo operacional, manual. E isso nem para mim, nem para minha equipe interessa mais. Porque eu demorei muito tempo, Luiz, para entender quem é empreendedor que está aqui conosco, contábil. Cara, eu demorei anos e anos para perceber que eu não ganhava dinheiro fazendo contabilidade manual. Era uma troca de moeda apenas, entendeu? Para eu poder pagar as contas, eu deixava atrasar o departamento contábil, porque eu não poderia colocar lá todos os profissionais que eu precisava, e aí eu vivia nessa gangorra de pagar conta e contabilidade atrasada, pagar conta e contabilidade atrasada. Então, você acaba naturalmente segmentando. Aqui lá no Conta Azul, essa operação cai. Eu não sei se é com todos, eu peço que quem está assistindo ali coloque. Eu não sei se está falhando ali o do Luiz, se é só para mim, ou se está falhando alguma coisinha ali. O teu último minuto ali se perdeu um pouco, Luiz, pelo menos para mim. Alguém que estiver assistindo ali, por favor, fale. Eu estou te ouvindo. Não, cortou um pouquinho a tua internet. Ouvindo, Luiz? Agora, eu estou ouvindo agora, falhou um pouco. Agora falhou voltou? um pouco a tua conexão, hein? Tá falhando um pouquinho agora. Bom, vamos dar um tempinho, porque às vezes é só uma coisa de momento ali. Eu acho que agora já está voltando. Pessoal, mais uma vez ali eu peço que quem estiver assistindo ali, estiver curtindo, clica no coraçãozinho ali para dar mais audiência para nós. Quem quiser tirar um print da tela, espera dar um sorriso bacana, né, para não sair com um print com o rosto aí de quem está dormindo, né? Tira um print, compartilha lá nos stories, segue o Luiz Correia, segue o meu perfil para continuar falando desse tema aí. Luiz, eu queria que você falasse também, você desse um exemplo concreto. Eu queria que você desse um exemplo concreto de atitudes que o empresário pode fazer, o empresário contábil pode fazer para marcar um momento. Por exemplo, ele não está hoje com o seu escritório digital, ou não está nada digital, ou está parcialmente digital, e ele quer marcar um momento. Que tipo de atitudes ele deveria fazer para começar a dar um passo nessa evolução? Né? Eu vou dar alguns exemplos aí. Dar uma limpa geral no seu arquivo, trabalhar com 2 telas, que de repente ainda não tenha, 2 monitores. O que você complementa desses exemplos assim bastante visuais para fazer com que a equipe se mostre mais disposta? Luiz saiu, deve ter tido algum problema. Ele já vai entrar de novo, então eu estava conversando com ele aí de exemplos práticos. Vamos ver aí se agora
dá certo, se a gente continua, vai dar sim. Então, dá exemplos práticos. Então, visualizar aquilo que é visível. Beleza agora? Voltamos. Que melhorou. Então, exemplos práticos, Luiz, assim, de coisa que marca. Eu lembro que lá em 2013 eu fiz um negócio chamado um 5S no escritório. A gente implantou um sistema de qualidade e daí a gente pegou um dia, uma sexta-feira, e a gente limpou o escritório, organizou tudo. Ficou marcado aquele dia. A gente tirou fotos do antes e do depois. Na transformação digital, para aquele que está assistindo e não tem ainda, está ainda bem no modo tradicional da contabilidade, que tipo de start ele pode dar para fazer com que a equipe se envolva mais, né? De repente, fazer um dia da limpa no arquivo, né? Dispensar aquilo que pelo menos está mais visual, que não precisa estar no seu escritório, adquirir um segundo monitor, caso ainda não tenha, né? Que tipo de outros exemplos práticos o empresário contábil pode fazer para acelerar isso no seu escritório? Vamos lá, Luiz. Eu lembro muito bem de um momento que foi assim, ó. Então a gente falava de 10 empresas que a gente ficou ali mexendo, trabalhando, e até entender o processo. Depois que a gente entendeu esse processo, a gente fez aquilo que a gente chamou de uma data corte. Olha só que interessante. Imagina no teu departamento fiscal, desculpa, no teu departamento contábil. Então a gente foi lá e disse, olha, daqui para frente, X empresas, a contabilidade vai ser feita no formato digital. Para isso a gente já tinha entendido todo o formato, ok? Então vamos lá. E aí a gente disse assim, mas o chefe, como é que eu vou fazer a contabilidade, por exemplo, a partir do dia 1º de maio, se a contabilidade daquele cliente 2 anos atrasado? Não importa. No nosso exemplo, a gente vai fazer no Conta Azul dali para frente, diariamente. Falhou de novo. Tá falhando um pouquinho. Vamos ver se a gente consegue estabilizar. Então vamos lá. Eu lembro muito bem, Luiz, que a gente criou uma data corte, depois que a gente entendeu o processo. Então ali, imagina que fosse agora no dia 1º de maio. A partir do dia 1º de maio, X empresas, 40 empresas, por exemplo, que cabiam naquelas ferramentas que eu usava da Conta Azul, a gente começou a fazer a contabilidade só daqui para frente, dentro da plataforma digital. Então importa o FX pelo estagiário, não sei o que lá, concilia, o contador exporta para domínio e pronto, ok? Chefe, mas o senhor está doido? A contabilidade desse cara está atrasada 2 anos. Não importa. Esse é um problema do departamento de contabilidade convencional. O novo departamento que a gente criou, digital, que agora era composto por aquele menininho que já entendeu a contabilidade digital, para aquele cara que era mais jovem, ok? Dali para frente. Então, o que aconteceu? Isso foi muito legal. Imagina que 4 meses depois, esse pessoal trouxe a contabilidade até aqui. 5 minutos depois, a gente pulou para a data atual, porque a contabilidade foi toda exportada em questão de minutos. Exatamente. Então, a gente começou a usar traz até aqui, até um dia que, no nosso caso, a gente fechou o departamento de contabilidade convencional, entendeu? E migrou tudo para contabilidade digital, entendeu? Legal. Essa eu me lembro muito bem que era um processo que a gente acompanhava, né? A gente começou, e aí a gente começou a acelerar. Era uma empresa por dia, depois era 5, depois era 10 empresas por semana, e quando o profissional toma gosto, ele não quer mais voltar para conciliar na reguinha e no extrato, entendeu, Luiz? Ele aprendeu e aí ninguém segura mais a tua equipe, entendeu? Aí ninguém segura. Porque tem que segurar também, né? Porque você falou da reguinha do extrato, porque senão o funcionário está com a régua de 20 centímetros, ele vai pedir para comprar uma de 40 centímetros, para ele poder conferir o extrato dobrado. Não, um exemplo muito legal que você deu, um exemplo muito legal, achei bem interessante, né? Bastante prático, né? Eu acho que a gente tem que dar assim, exemplos práticos de como fazer acontecer, né? Como fazer acontecer. Então, ô Luiz, deixa eu aproveitar então para já que estamos no momento de dicas. Vou te mostrar como que a gente faz hoje. Nós temos uma primícia dentro do departamento contábil que quanto menos a gente depender do cliente, melhor. Ok? Porque tudo depende do cliente e tu fica amarrado a ele.
ele foi viajar, ele está com gripe, enfim. Então, a nossa máxima é resolver o nosso balancete não dependendo desse cara. Por exemplo, como que a gente faz isso hoje? Olha só que curioso. A gente pega a senha do cliente, a gente conversa com ele, a senha do banco. A senha é só de acesso lá, né? Então, Legal. olha só que curioso. Então, o nosso estagiário, o nosso trainee, o nosso profissional que está mexendo com isso agora, ele vai lá e tira os comprovantes de pagamento do banco. Imagina que no dia 1º de maio, ele vai lá no home bank e tira todos os comprovantes de pagamento que o cliente pagou ao longo do mês, de 1º de abril a 30 de abril. Ele vai lá, só que isso vem tudo em um arquivo único, 300 pagamentos. Ele pega aquilo e trata aquilo no I Love PDF e com um clique ele quebra para 300 arquivos. Daí agora a gente tem um programa que chama PDF Rename. Olha só, o programinha custa R$150, não é por mês, R$150. E esse PDF Rename, o que ele faz? A gente... Rename. Rename, PDF Rename. Olha o que ele faz. Rename de renomear? De renomear, isso mesmo. Porque você imagina que o nome do arquivo é um código do banco que você não entende. E aí o que ele faz? Num passe de mágica, esse PDF Rename, ele vai lá e olha dentro do documento a data e coloca a data do pagamento no nome do arquivo. Ele coloca o valor e ele coloca o nome do fornecedor que eu paguei, que o cliente pagou. Ok? Muito bem. E isso tudo fica numa pasta. Todos os arquivos agora renomeados. Data, valor e nome do fornecedor. Data, valor e o nome do destinatário da TED. Ok? Lá dentro, no nosso caso da Conta Azul, o Conta Azul já está esperando as notas que foram compradas lá no Contas a Pagar. Então ele simplesmente olha aquilo ali, coloca dentro do card do Conta Azul e concilia. Portanto, com o PDF, com os comprovantes de pagamento, com o extrato OFX, que no meu caso, a plataforma Conta Azul, eu faço 90% do meu registro contábil sem absolutamente depender de malote. Na verdade, eu só dependo agora o caso dos documentos que foram pagos pelo Caixa. Tudo que foi pago pelo banco, eu simplesmente não dependo em nenhum momento do nosso cliente. Então, o operador olha lá o arquivo, o nome pela data de pagamento, olha o FX do banco, salva aquilo ali, concilia e já era. O banco está conciliado sem depender do nosso cliente. Muito legal. E aí você só vai falar com o cliente também no caso dos documentos que você não conseguiu identificar. Se ele pagou alguma coisa que não tinha no departamento de compras, por exemplo, ele pagou uma coisa que veio uma nota física para ele, por exemplo, né? E daí você precisa disso. Ou ele pagou uma conta pessoal, por exemplo, né? Ô, Luiz, só que daí tem uma diferença absoluta, né? Eu e tu que somos mais velhos... Você tem 300 documentos, você tem 10 que não deram certo. Mais do que isso, né, Luiz? Eu e tu que somos mais velhos, quantas vezes a gente ligou e perguntou para o cliente um pagamento que ele fez no ano passado? Nossa, isso é muito ruim, cara. Ok? O cara dizia assim, mas que diabo que você está fazendo agora, Luiz? Não é assim que ele fala? Agora que você vai me perguntar isso. E a nossa realidade hoje é que a gente pergunta. Primeiro que a gente não liga mais, a gente conversa pelo WhatsApp. E a pergunta de hoje, Luiz, é o que ele pagou ontem. Então a realidade é absurdamente diferente. Né? E o que tem especial nisso que eu estou falando aqui? Absolutamente nada. Se o contador abrir o coração dele, né, mudar o mindset dele e entender que se a gente faz, qualquer um faz, cara. Eu acabei com o malote, eu acabei com o papel, eu acabei com o retrabalho. Eu falo sempre nas minhas palestras, tu já viu isso? Eu costumo dizer que o retrabalho está para uma empresa de contabilidade como um câncer está para uma pessoa. É o retrabalho. Eu falei disso faz 2 dias lá no escritório. Eu usei essa palavra aí faz uns 2 dias. É um câncer, por isso que a gente não ganha dinheiro, a gente vive fazendo retrabalho, retrabalho e retrabalho. E aí, Luiz, quando a gente termina o retrabalho, a gente começa a ver dinheiro de novo no escritório. Quando a gente termina o retrabalho, a gente acaba por acabar com aquele mundo de contabilidade atrasada. E isso para a equipe também. E isso para a equipe também é muito legal. Deixa eu só mandar uns abraços aqui. Nós tivemos aqui, tem muita gente aqui conhecida. Eu quero mandar um abraço para o Rogério Famelli, lá do Abertura Simples. Mandar um abraço também para a Elcia, que é a nossa parceira do Contabilidade 20x20. Também tem o capítulo dela. Marcos ali, meu funcionário.
O Marcos, olha só como que é. Ele é um funcionário novo, nosso, e ele entrou insistindo em algumas coisas que a gente ainda não evoluiu, como poderíamos evoluir, né? E eu dei total abertura para ele, mesmo ele entrando muito recentemente, para que ele fizesse isso, tivesse abertura para poder expor essas ideias e a gente discutir, colocar em prática, etc. Então, ele procurou alguns vídeos e acabou achando vídeos teus aí no YouTube, compartilhou com a equipe e tal. Foi bem bacana, né? Então, acho que o empresário contábil também tem que se mostrar aberto às boas ideias. Eu acho não, tenho certeza disso, que o empresário contábil, qualquer tipo de empresário, tem que estar aberto às ideias boas, independente de quem tenha dado a ideia, né? Se foi um palestrante, se foi um funcionário de 15 anos, ou se foi o funcionário que entrou semana passada. Eu acho que as ideias boas devem prevalecer sobre qualquer tipo de hierarquia ou sobre qualquer tipo de nome de quem deu a ideia, né? Então deve prevalecer, é isso que eu busco fazer lá na Martins Alves, deve prevalecer a ideia boa. Não importa se foi minha, se foi copiada do vídeo do YouTube do Luiz Correia, ou se foi do funcionário que entrou ontem. Acho que a ideia boa deve prevalecer, aquilo que é o melhor, né? Aquilo que é o melhor para a empresa. Luiz, vamos migrar um pouco de estratégia agora para o cliente, né? Então a gente sabe também que o cliente é resistente, você colocou uma frase ali bem interessante, que você busca dentro da tua empresa contábil depender quanto menos do cliente, melhor, né? Então é bastante comum, né, a gente encontrar sempre sócios para os nossos problemas, né? Então, eu não fiz porque ele não mandou. Eu não fiz porque o sistema não funcionou. E ao invés de a gente procurar justificativa, acho que a gente tem que procurar motivos de conseguir fazer a tarefa, né? Porque motivos para não conseguir é fácil, não precisa nem levantar da cama, né? Hoje não precisa nem sair de casa, né? Porque você já tem um motivo da Covid aí, você não precisa nem sair de casa. Ainda eu quero tocar separar uns minutos aí para a gente ver como que essa crise atual alavancou a transformação digital. Mas eu queria que você desse também algum exemplo prático, Luiz, de como usar essa abordagem com o cliente, de como convencê-lo de que ele não vai estar trabalhando para a empresa de contabilidade, convencê-lo de que é bom para ele também ele sair do papel, ele liberar arquivos para que a gente possa importar os dados. Então, eu queria que você desse algumas dicas práticas também para quem está nos assistindo de como interagir com o cliente, para que ele nos ajude nesse sentido. Vamos lá. Luiz, eu queria depois falar, antes da gente acabar, eu queria compartilhar umas iniciativas que a gente está fazendo agora no escritório, que é bem bacana, umas dicas bem bacanas agora em épocas de pandemia. Tá bom, vamos, nós temos ainda 22 minutos. Então, responda essa pergunta, a gente conversa um pouquinho disso e daí passamos para o nosso momento atual. Então, vamos lá, olha só. Eu vou responder a tua pergunta com a outra pergunta. Imagina que você tem uma padaria, teu cliente, ok? Você tem uma padaria, essa padaria é optante pelo simples, tudo bem? Uma loja de comércio qualquer. Vamos lá. Uma padaria, um mercadinho, ele tem assim uma característica, ele paga muito boleto. Não sei se tu tem algum tipo de empresa dessa natureza, ok? Então vamos lá. Se a gente, veja bem, o contador que está nos ouvindo aqui agora, se ele conversar com o dono da padaria dele, imagina que o dono da padaria, ele tenha uma conta no Banco do Brasil, ou mais de uma, não importa. Uma conta no Banco do Brasil. Então, o contador que está nos ouvindo agora vai lá e vai dizer para ele, vai convencer gentilmente de ele compartilhar a senha. Ou fazer uma senha nova, um usuário no banco específico para contabilidade. Senha de acesso. Por exemplo. A senha de consulta. Pronto. Então, vamos lá. Aí eu te pergunto, ele pode pegar o FX, ele vai poder pegar o extrato, ele pode pegar os comprovantes de pagamentos todos, ele pode pegar as transferências todas. Ele tem essas ferramentas que ele pode usar. Acabei Arquivo de baixa de cobrança. Por exemplo, isso, né?
Ok, vamos lá. Arquivo de liquidação de cobrança. Por exemplo, ok? Vamos lá, a padaria. Eu tenho uma ferramenta que eu acho que eu pago cento e poucos reais, se não estou enganado, chama Klaus. É bem conhecida. Tem a CIEG também. A própria Conta Azul captura as notas de Volta só um entrada. pouquinho ali, você estava falando no Klaus e no CIEG, daí deu uma cortada. Então vamos lá. A Klaus, ela é uma empresa que captura XML de entrada. A Conta Azul captura XML de entrada. Então ele tem, olha só, o extrato sem precisar conversar com o cliente. Ele tem o extrato, tem o FX, tem os comprovantes de pagamentos todos, tem o XML de entrada, é um comércio, tem o PDF de entrada, o ADANF de entrada. O que faltou? O que ele tem que pedir para o cliente? Na minha opinião, ele só tem que dizer, cliente, não preciso de mais nada. Me dá a tua senha que eu não preciso de mais nada. Aliás, ele vai vender isso como um benefício. Seu cliente, doutor, o senhor não precisa mais imprimir papel. Se o senhor precisar, o senhor me pede que eu tenho em 2 segundos. Então é muito mais... Eu duvido qual é o cliente que vai resistir. Se o cliente disser assim, não, mas eu gosto de guardar o papel, não tem problema, doutor. Guarda aí no seu escritório, não precisa mais me mandar. Entendeu? Então é um processo... no máximo, você vai me dizer aqui, ó. Eu preciso do caixa, da movimentação de caixa. Não tem como. Mas aí a gente saiu de uma pilha de boleto desse tamanho e mudou para uma pilhinha de caixa desse tamanho que depois você vai lá e dá um jeito. Entendeu? Sim, porque cada vez a empresa usa menos também. Isso, entendeu? Luiz, entendeu que é só uma questão de mudança de mindset? E aí, agora eu quero encerrar esse tema dizendo uma outra coisa. Tem clientes que, quando eu digo, ele adora, que bom que eu não vou mais precisar imprimir papel. Portanto, a resistência está na nossa cabeça. Eventualmente, um outro cliente é mais papeleiro e ele quer, mas não tem problema. Ele só não precisa me mandar. Entendeu? Não precisa me mandar. Deixa lá, quer guardar a nota, quer imprimir a DANF, quer imprimir o comprovante, não tem problema. Entendeu? Vai lá. Ah, mas o cliente não quer me dar a senha. Não tem problema. O contador que está aí nos ouvindo vai lá e abre uma pastinha no Drive, na área de trabalho do cliente, manda ele pagar, e em vez de imprimir, salvar ali. Compartilha essa pasta com o escritório, pronto. A cada momento de pagamento já tem em tempo real. Luiz, tem infinitas possibilidades para você trabalhar hora de um jeito, hora de outro. Tudo é possível, desde que o contador abra a mente dele e de sua equipe, que ele vai cada vez perceber. Olha aqui, ó, papel, Luiz, na nossa geração, foi o que talvez a gente teve de mais importante e mais precioso dentro do escritório de contabilidade. Na minha opinião, o papel não resiste mais 2 anos, entendeu? Não vai agora com PDF, novo formato de pagamento que vai vir. Esquece, desapega, porque acabou o papel no escritório de contabilidade. Deu um exemplo aqui, o Elielson Coelho, ele falou, no caso do caixa da empresa, os sistemas de automação comercial, muitos deles já dão suporte para exportar os movimentos de caixa em CSV, aí eu não entendi o que é o... Tem um monte. Mas enfim, é um tipo de arquivo. Eu entendi. Ele vai fazer, por exemplo, se ele usa o Conta Azul ou se ele usa qualquer outro sistema e ele faz o fluxo de caixa mesmo do fundo fixo ali do dinheiro, se ele lança no sistema, dá para importar aquele arquivo também, não precisa o papel. Legal. Então aí, a gente falou de várias, Luiz aí deu várias dicas boas de como tratar dentro da empresa contábil, né? E para quem está nos assistindo aí que não é contador, que é empresário, também fica as dicas iguais, porque também isso envolve a empresa, né? Então, Luiz passou dicas de dentro da empresa contábil, de como mudança no mindset, a liderança, o envolvimento, ter as ferramentas adequadas para fazer esse trabalho, junto ao cliente, tomar as providências para que esses consigam nos passar essas informações com que a gente dependa menos ainda deles, ou compartilhando a senha de consulta do banco, ou salvando os arquivos numa pasta de Google Drive, ou exportando os arquivos do sistema dele, né? Muitos têm sistemas bons que a gente pode importar esses dados para o nosso sistema operacional, domínio, etc. Então, dicas aí bem relevantes. Luiz, vamos migrar, nós temos mais 15 minutos. Eu queria que você comentasse
eu queria que você comentasse de que forma esse momento atual, né, porque muitas empresas se obrigaram aí a toque de caixa a migrarem para o home office, né, e do home office o papel ficou mais difícil de levar para casa, então muitas aí se adaptaram, adaptaram servidores, adaptaram sistemas, fizeram uma série de ajustes para possibilitar isso e os clientes automaticamente começaram a também poder fornecer de forma diferenciada os documentos para contabilidade. Sabe o que aconteceu? Deixa eu só dar um exemplo e daí você segue aí. No primeiro dia que a gente estava em home office, um cliente ligou e ela falou assim: Luiz, eu tô para. Esse é um cliente, uma construtora, cara, e não, a gente não conseguiu ainda se livrar do papel. Beleza. Ele falou assim, ela me falou assim, Luiz, eu tô com os documentos prontos para te mandar. Como é que faz? Né? Eu espero. Ela falou assim, eu falei, não, eu falei assim, dá para a gente também trabalhar com importação, né? Que é importar esses dados, né? E aí eu pensei que ela ia me encher de dificuldades. Sabe o que ela falou? Ah, eu posso te mandar. Eu tenho Aí eu tudo. fiquei de boca aberta, porque eu falei assim, pô, faz 2 anos que a gente tá pedindo isso, e ela nunca entregou. Agora, de um dia para o outro, ela falou assim: não, mas eu tenho condições de te passar. Então, é mais uma vez a mudança no mindset, porque a pessoa ela se sente mais confortável, eu acho, o financeiro lá do cliente, ele está mais confortável de juntar aquela pasta ou aquela caixa, dependendo do tamanho da empresa, e mandar para o contador, né? Parece que é um prazer ela se livrar daquilo, né? Então, um exemplo aí do que aconteceu no primeiro dia que nós estávamos de home office. Dá aí teus exemplos aí Luiz, eu desse vejo momento assim. novo. Vamos lá então. Vamos falar de escritório de contabilidade, tá? Eu não vou, até porque não é a minha área, nem precisar discutir aqui o quanto é dramático a situação de saúde no país, as famílias em luto, tudo que está acontecendo. Não quero entrar nessa discussão, mas eu quero entender. Eu costumo dizer, Luiz, que a pandemia vai deixar um legado para todo mundo, entendeu? Um legado muito importante, entendeu? Portanto, a pandemia pode, dependendo do mindset, ela pode se tornar uma grande oportunidade. Tu acabou de dar um exemplo, entendeu? Até, por exemplo, até agora existia resistência porque não dava. Agora, em menos de um mês, dá, tudo dá. Então, o contador não pode perder essa oportunidade, entendeu? As relações de trabalho, Luiz, vão mudar. As relações comerciais de consumo vão mudar. Aquele cliente, aquele usuário, vamos dizer assim, que tinha resistência para entrar no home office, ele agora não tem mais. Aquele usuário que não pedia comida por aplicativo, ele não tem mais. Ou seja, sob essa ótica, eu quero acreditar que a nossa realidade vai mudar completamente. E ela pode mudar para melhor se o contador entender isso. Ele não pode perder a oportunidade. Quantas vezes eu escutei o contador, mas é o meu funcionário que resiste. Pronto, agora não resiste mais. Agora Sim. não tem papel para trabalhar, não tem impressora para imprimir, vai ter que dar outro jeito. Então, o que o contador não pode é perder essa oportunidade. E eu acabei de falar, Luiz, que mudou as relações comerciais. E eu acho, eu acredito verdadeiramente nisso, que o contador, mais do que nunca, eu falei isso por mais de 3 anos em palestra, o contador precisa entregar alguma experiência de valor para o seu cliente. Entendeu? Isso eu já venho, isso estava no nosso roadmap para esse ano, a gente fazer um trabalho, e o que a gente fez, tudo aquilo que a gente havia programado para crescer operacionalmente nesse ano, a gente acabou evoluindo em menos de um mês. Vou te dar exemplos. Por exemplo, no meio dessa confusão toda, a gente criou o que a gente chamou de um departamento de sucesso. Ok? Qual que é a função desse profissional? A função desse profissional é se aproximar do cliente, entregar valor para ele. Eu fiz, por exemplo, 4 webinars para cliente, coisa que eu nunca havia feito antes. Convidei os clientes para ele entender a MP 936, para ele, no outro, entender a MP 927. No outro, chamei uma professora da Universidade de Marketing para a professora falar de marketing para pequenos empresários. No outro, chamei o gerente de banco para falar do financiamento. O financiamento da 944, ok?
Muito bem. Então, o pessoal adorou, a gente se aproximou do nosso cliente. Muito bem. Depois desse processo, a gente entendeu que a gente precisaria trabalhar proativamente. Vou te dar um exemplo. Agora, a medida provisória 944 permite que você faça o financiamento do salário, ok? Financiamento de salário, que você vai poder pagar em 30 vezes, a juros de 3,75 ao ano, é praticamente nada. O que a gente fez, Luiz? Eu peguei um gerente de banco, mandei uma série de documentos dos meus clientes sem que eles soubessem, mandei e aprovei o crédito dessa linha para eles. Eu pré-aprovei. Então, o que eu fiz? Peguei a pré-aprovação, fiz uma aprovação, fiz uma apresentação em PowerPoint e liguei para o Luiz Fernando. Luiz, olha aqui, ó, eu pré-aprovei, está pré-aprovado esse crédito para você pagar o salário dos seus funcionários, assim, assado, vai funcionar desse jeito. Cliente Simulação. Tudo prontinho. Quanto que vai dar parcela? Tá, deixa, seu Luiz, pode deixar que a gente vai cuidar de tudo. Nós cuidamos de tudo, o cliente simplesmente se encantou, entendeu? Com esse processo. Então, a gente foi. A professora da universidade de marketing, o que a gente fez? Professora, vamos pegar um cliente aqui e a senhora cola nele um aluno seu, sob a sua supervisão, para o seu aluno cuidar da gestão de redes sociais do meu cliente, da padaria, da pastelaria, Instagram, publicação, foto, não sei o que lá. O cliente simplesmente adorou. Eu fiz 2 turmas e agora o departamento de sucesso está conduzindo toda a parte financeira, toda a parte de gestão de negócio. Então a gente faz um diagnóstico e a gente vê que o problema do nosso cliente é dinheiro. É dinheiro, opa, tem uma medida provisória para capital de giro que vai sair mês que vem. Vamos já fazer o cadastro? Vamos lá e já vamos deixar prontinho. O cliente simplesmente se encanta. Por quê? Porque a gente saiu de trás da mesa, Luiz, e passou a entregar uma gestão financeira, uma gestão, uma experiência de valor que nunca a gente havia feito isso antes de maneira tão sistemática. Aí eu não sei se eu posso relacionar, Luiz, mas eu posso te assegurar que nesse mês de abril, que encerra amanhã, a nossa taxa de inadimplência é menor, ou foi menor, não quer dizer que no mês que vem vai ser assim também. Do que os meses anteriores. Do que os meses anteriores. E me diga qual é a preocupação maior que está na cabeça de todos os contadores do Brasil, se não é a inadimplência do mês dele. Entendeu? Luiz, eu vou trocar de microfone. Vou trocar de microfone. Legal. Não, foram boas dicas, Pessoal, interessante. Eu sempre digo, nas palestras que eu faço, quando eu faço palestras para estudantes, Luiz, eu sempre falo assim, ó, sigam pessoas relevantes na tua área. Né? Eu falei assim, você pode ter lá nas tuas redes sociais os amigos, os teus contatinhos lá, o namorado, a namorada, enfim, né? Quando eu estou falando isso nas faculdades, mas é muito importante você estar seguindo pessoas que podem agregar valor para o teu negócio. Se você quer conhecer mais sobre contabilidade, você tem que seguir profissionais da contabilidade que têm algo a agregar para você. Né? Então, o intuito dessa live, o intuito de palestras, de webinar, de outras ferramentas aí de divulgação de conteúdo, blog, etc., né? É muito importante para o desenvolvimento. Olha essas dicas preciosas que o Luiz Correia aí está passando para a gente, mostrando que está muito atualizado com o mercado, está à frente no mercado e pode ser utilizado aí como um exemplo para nós, né? Como um visionário. Né? Eu te parabenizo aí, Luiz, pelas essas ideias inovadoras, né? Espero que prosperem, né? Tanto para a tua empresa quanto principalmente para os nossos clientes. Né? A gente também tem feito algumas ações não tão ousadas quanto a tua, mas que também tem tido sucesso, né, de auxiliar os clientes nessa busca por financiamentos, principalmente, né? Eu acho que dessa crise, as demandas maiores que nós tivemos foram as questões de suspensão e redução de contrato de trabalho, assessoria na área de departamento pessoal de forma geral, porque mesmo aqueles que não fizeram nada, eles demandaram muitos questionamentos, muitas dúvidas,
e também nessa área financeira, né, a busca por recursos, né, também está sendo muito grande, né? Então, eu acho bastante importante a gente dar esse apoio aí para os clientes. Luiz, temos mais 5 minutos aí. O que Tava você vendo quer aqui. complementar aí para nós? Como que tá em Santa Catarina é a questão aí de você tá todo home office, as empresas estão a maioria fechadas, como que tá aí? Santa Catarina foi um dos estados em que primeiro aí fecharam o comércio, etc. Antes eu quero só chamar a atenção que tu viu que passou um monte de autoridade por aqui, né? Pedro Ele Neri, passou, Rogério Pedro Nery Farnelli, passou, quem mais aí? Pedro Neri, Rogério Farnelli, tem um monte de Robson, um monte de gente aqui, hein, meu? Nós estamos com moral nós dois, hein? Estamos, e eu dou um exemplo por que isso também está acontecendo. Esse, esse projeto do Contabilidade 20 por 20, pessoal, dou um recado também. Sigam o perfil no Instagram Contabilidade 20 por 20, tudo junto, numeral 20 por 20. Olha que ideia bacana. Modestamente a ideia foi minha, mas muita gente comprou a ideia, inclusive o Luiz, de a gente escrever junto um livro. Mas mais do que esse livro, permitiu que muitas desses coautores tivessem um envolvimento que não tinham antes. Então, essa live que nós estamos fazendo, Luiz Corrêa, também é parte da gente agora a gente tem um vínculo, cara. E a gente vai ter um vínculo de um livro, vai ser um vínculo pro resto da vida, cara. A gente vai, com 70 anos, eu tenho um vínculo ainda com o Luiz Corrêa, porque lá em 2020 a gente escreveu um livro junto. Né? E o Pedro Neri entrou aqui certamente por isso também, porque ele me conhece, ele conhece o Luiz Corrêa e ele entrou. O Famelli, a Elcia e os demais aí que passaram por essa live, parte dos que passaram por essa live ou estão assistindo, fazem parte disso também. Então olha como o trabalho em conjunto, envolver pessoas para desenvolver algo em conjunto, é o tema, o meu capítulo no livro, Luiz, é o trabalho em rede. É como trabalhando em rede você alcança maiores resultados. Então, veja que isso pode ser para sempre, né, numa sociedade, numa rede de franquias, como é o caso da nossa, ou um trabalho pontual. Olha como é bacana você estar envolvido, cercado de pessoas inteligentes. Procure se cercar sempre de pessoas tão ou mais inteligentes do que você, porque assim você consegue agregar mais conteúdo para o teu negócio, para a tua vida. Então, muito bacana mesmo. Mas vai lá, fala aí, você é o meu Muito convidado. bom. Tá falando Quanto tempo a demais. gente tem? Deve cortar agora, né, Luiz? Quanto tempo a gente tem? Tem 2 minutos, cara. Vou te dar 2 minutos aí para. Hora que Não, disparar o alarme aqui, eu te corto. Pode dar o teu recado aí à vontade. Nesse momento, então, é agradecer o carinho do pessoal, né? Um monte de gente aqui bacana, né? Assim, fazer com que o contador entenda que esse problema da pandemia, do home office, é uma grande oportunidade, Sem entendeu? dúvida. Uma dica muito bacana que a gente está fazendo aqui, a gente já está modelando isso. Tem uma hipótese de vir trabalhar no escritório só os nossos gerentes. E tem uma hipótese bastante razoável que os operadores vão seguir em casa. Então, mais qualidade de vida, não precisa pegar ônibus, não tem que pegar lotação para cá e para lá. O funcionário Menos custo de trabalha vale transporte. todos os custos, né? Mas a qualidade de vida propriamente dita e a nossa produtividade aumentou, cara. Olha só, a galera em casa, a nossa produtividade aumentou. Então, qual que é a regra? A regra é abrir o coração, abrir a alma, entender que tem que entregar valor para o cliente e aí o céu é o limite, né? Então, assim, Sem dúvida. muitas coisas vão acontecer, lamentavelmente. Muitas empresas vão morrer, né? Sem Muitas dúvida. delas já estavam mortas e só estão sendo encerradas agora, Claro, né? importante que entendam quando a gente fala que essa crise vai ser uma grande oportunidade, é no sentido do extrato, né? Do que sobra, né? Tirando essa parte horrível, né? Que são os doentes, mortos, etc., né? Coisas absurdas. Isso. Mas disso, o que a gente vai conseguir fazer com esse bagaço aí, vai ser um bagaço bom. Vai ser um bagaço bom e muitas coisas boas aí vão acontecer a partir dessa renovação, que eu prefiro ver isso como um intervalo que a gente está tendo para uma renovação. 26 segundos. Eu aproveito aqui, já dou o meu abraço, agradeço a você, Luiz Corrêa, agradeço a todos que participaram. Tirem um print, postem lá, ajuda a gente. 15 segundos, Luiz, para você mandar o teu abraço. Um abraço, A live obrigado vai... pelo carinho de todo mundo.
Beleza. A live vai ficar gravada por